A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais este dia tão glorioso em sua presença, por esta oportunidade que Ele nos concede. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, o versículo 4 nos diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Hoje, Deus ele vem falar comigo e com você que diante de situações que nós estamos enfrentando, nada está perdido. Deus ele sempre tem respostas para as minhas e tuas orações. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Porém, nem sempre Deus ele vai agir na nossa vida conforme nós esperamos. Porém, nem sempre a resposta vai vir de imediato do jeito que nós estamos almejando. Deus ele tem várias formas de trabalhar, mas tudo o que Deus faz é perfeito. Ele chega na hora exata. Ele determina o milagre no momento certo e o nome dele é glorificado. Lázaro estava enfermo. Um mensageiro chega até Jesus para dizer o que estava acontecendo. Jesus diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Deus tinha um propósito naquela situação. Os dias se passaram e Lázaro morreu. E, de repente, a casa que era alegre, cheia de esperança, se torna uma casa com tristeza e luto. Mas aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Ele foi avisado que Lázaro estava enfermo e ele não veio. Por que Jesus não veio? O porquê Jesus não chegou? O porquê Jesus não está aqui? Quem sabe muitos foram estes questionamentos diante desse cenário, porque são questionamentos que existem hoje nos cenários da nossa vida, em várias situações que nós enfrentamos. Por quantas vezes nós perguntamos aonde o Senhor está? Jesus, o Senhor está aqui mesmo? O Senhor ouve a minha oração? O Senhor é comigo? O Senhor não vai fazer nada? Jesus, o Senhor não está vendo a situação? Jesus, o Senhor não vai curar? O Senhor não vai libertar? Jesus, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho suplicado. E por que que nada acontece? Quantas vezes no cenário da nossa história nós também indagamos e questionamos se Deus ele nos ouviu, se Jesus está vindo ao nosso encontro para mudar a nossa história. Naqueles dias, Maria e Marta, elas não oraram, não dobraram o seu joelho. Elas enviaram o mensageiro. Hoje eu e você temos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e conversar com Deus, conversar com Jesus, com o Espírito Santo, através das orações. O véu se rasgou e nós temos acesso ao Pai, por graça e misericórdia que Ele nos concede. Mas por muitas vezes o lar que estava alegre se torna um lar triste, aonde havia vida, o luto chega, aonde tudo estava bem, de repente algo se complica e por muitas vezes o nosso cenário muda. E por muitas vezes nós questionamos aonde Jesus está. Será que eu continuo orando? Será que eu continuo fazendo campanhas? Será que eu continuo batendo na porta? Parece que tudo está sendo em vão. Quantas pessoas que já não têm mais alegria de sorrir, só chora. Quantas pessoas que recebem notícias que lhe aflige. Quantas pessoas que deitam e falam, Deus, que amanhã o meu dia seja o melhor, mas quando se levanta o dia não é melhor. A situação
ainda está pior. E o coração se aflige, a alma fica afligida, o semblante fica abatido. E muitos têm pensado em tirar sua própria vida por não suportar mais as provações, por não suportar mais o que está vivendo. Mas nós temos um Deus que Ele concede vitória. Nós temos um Deus que Ele traz resposta das minhas e das tuas orações. Nossas orações têm resposta, sim. Nem sempre é do jeito que nós esperamos, nem sempre é no momento que nós precisamos ali com urgência, porque Deus ele só chega na hora certa. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E dentro desse tempo há um propósito de Deus para todas as coisas. Há um tempo de chorar, um tempo de sorrir, o tempo de cantar, o tempo também de ficar calado, o tempo de orar, o tempo de buscar a presença de Deus e entender que nem sempre os propósitos de Deus em nossas vidas vão ser bem entendidos por mim e por você. Mas Deus, ele age de forma correta. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Já haviam lhe sepultado. Havia choro. Havia conversas. Não tinha sorriso, não tinha alegria, e sim tristeza. E Jesus conhecia bem o cenário daquela casa. Jesus entrava naquela casa, Jesus se sentava, comia com eles. Você vai ver que lá no início da mensagem, a palavra vai dizer: Lázaro, o amigo que tu amas. E Maria e Marta, irmã de Lázaro, mandaram-lhe um mensageiro dizer a Jesus que ele estava enfermo. E Jesus diz que esta enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas o porquê? O porquê que Jesus não chegou quando ele ainda estava vivo? O porquê que Jesus demorou tanto tempo? Possa ser que alguém no meio da multidão começou a falar assim. Quem sabe no cenário da nossa vida alguém está dizendo: por que Jesus não muda a vida dele ou dela? Por que Jesus demora tanto para responder a oração dele ou dela? Por que a vida dele ou dela, que se diz serem servos de Deus, não há mudança? Por que no cenário desta família, deste casamento, deste relacionamento, da área profissional, da saúde, por que não existe mudança se eles clamam e dizem que tem Jesus como seu Salvador, Jesus como seu amigo, que Jesus os ama e que eles também amam a Jesus? Quantas vezes as pessoas que nos cercam falam palavras e colocam em prova a nossa fé com Deus e a fidelidade de Jesus para conosco e a nossa fidelidade para com Jesus. E é aí que está o grande problema de nós como seres humanos, que na maioria das vezes nós paramos e damos ouvidos às más conversações. Paramos e ouvimos aquelas pessoas que querem nos afrontar com palavras. Mas, aleluia, a palavra de Deus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O que Deus ele tem a me falar e a te falar. Deus ele não quer que eu e você fique prostrado
ouvindo palavras que só vão te ferir. Mas Ele quer que você esteja atento para ouvir a voz dele falar com você. Chega o momento que Jesus chega no cenário. Jesus hoje ele está chegando na minha e na tua vida para mudar situações. Você crê? Porque eu creio. Nada é impossível para Deus. Quando Jesus chega, Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele vai dizer: se crer, verás a glória de Deus. É necessário nós crermos que há resposta de Deus para nossas orações. É necessário mesmo diante de um cenário de tristeza, de afronta, de humilhação, nós cremos que nossas orações são ouvidas, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho fé e você tem que ter fé também. Tá difícil? Tá, não tá fácil não. Vai ficar melhor? Nós não sabemos, porque a palavra se cumpre, dia após dia se cumpre. E nós sabemos que neste mundo teremos aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos derramar algumas lágrimas no caminho, com certeza, mas também em nome de Jesus. Vamos cantar o cântico de vitória em nome de Jesus. Aonde sepultaram Lázaro? Me levem até lá, Jesus assim diz. Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias. Jesus não perguntou, irmãos, se estava cheirando mal. Jesus não estava preocupado com o estado daquele cenário. Ele sabia que ele estava ali para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Jesus, ele não está preocupado com o que você fez, com o que você anda fazendo, com o que você anda planejando. Ele está preocupado com a tua vida, porque Ele te ama. Ele está preocupado com a tua salvação. Porque se você estiver fazendo algo errado, mas você for sincero e confessar e deixar, Ele te perdoa e muda a sua história. O Senhor não lançará na tua face situações lá de trás. A partir do momento que você se posiciona para ter uma vida com Cristo, Ele muda a sua história. E Ele não lançará na tua face os teus pecados. Ainda que diante das narinas do Senhor tenha cheirado mal, assim como Lázaro, que já estava morto há 4 dias, o corpo já estava começando a ter as suas mudanças. E nós sabemos que quando a pessoa morre, vai passando os dias, já começa a cheirar mal. Há pecados que diante das narinas do Senhor cheira mal. Mas o Senhor perdoa, liberta e transforma. A morte estava ali reinando. Mas chegou o dono da vida. Chegou Jesus como um perfume agradável, aleluia, para mudar o cenário daquela história. Chega o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para ordenar: morte, saia, porque eu sou o Deus que concedo a vida e vida em abundância. Há uma pedra no caminho e Jesus vai dizer: tira a pedra. Eu não sei qual a pedra que está diante de você hoje, mas o Senhor está dizendo: tirai a pedra. E quando a pedra foi removida, o Senhor Jesus, ele ora, ele suplica ao Pai, para que a multidão pudesse ver o que estava acontecendo. Jesus não estava se exaltando, mas estava pregando, estava testificando ao povo da grandeza do Pai. Lázaro, venha para fora. E a palavra diz que Lázaro saiu com vida.
Lázaro saiu para viver uma vida nova, uma oportunidade nova. Senhor, hoje te chama, vem para a minha presença. Ouça a minha voz a falar contigo. Tu já ouviste tantas vozes, vozes que só te afligiram. Mas hoje ouça a minha voz falando contigo, vem para a minha presença. Eu te chamo, eu te curo, eu te abraço, eu te sustento, eu te alimento, eu tenho vestes novas, eu tenho a água para saciar a tua sede, para que tu não venhas mais ter sede. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a água que purifica. Eu sou o Senhor que fala de cantarábia, para que tu saias. Saia deste quarto, saia deste túmulo, saia desta caverna, saia deste processo, saia desta escuridão e venha para a luz para viver o novo que eu, Senhor, tenho para a tua vida. Eu quero mudar o cenário, mas é necessário que tu me ouça. Eu quero mudar a história, mas é necessário posicionamento. O nome de Deus é glorificado. Quem chorava e murmurava e criticava agora vê a glória de Deus, vendo, aleluia, Jesus chamar a Lázaro e ele sair com vida. Quem disse Jesus não era amigo de Lázaro teve que engolir a seco, porque Jesus era amigo de Lázaro. Talvez alguém diga Jesus não é na sua vida, mas vão ter que engolir a seco, porque Jesus é na sua vida e ele vai mudar a sua história. Não vão querer aceitar, mas vão ver. Porque no lugar de vergonha terá dupla honra. Tá entendendo? Deus está dizendo, a tua oração tem resposta. A tua oração tem resposta. Eu tenho visto, ouvido. Nada está oculto diante de mim. Eu sou Deus de vida, Deus de paz, Deus de alegria e não Deus de morte, de guerra. Eu sou Deus que dou vida, restituo, curo, salvo, liberto e transformo, para que o nome do meu Pai seja glorificado e saibas que eu, Senhor, te amo e estou contigo em todo o tempo. Tua oração tem resposta. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.